Baruch Adonai Hamevorah Leolam Vaed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachal Banu Mikol Amin Venatan Lanu et Torato. Um Shabbat Shalom para quem está nos assistindo, um Shabbat Shalom a todos aqueles que nos acompanham. A porção dessa semana é muito importante. São assuntos que você precisa entender para colocar em prática. Outrora, líamos a Bíblia, mas não a interpretávamos de forma correta. Não entendíamos de forma correta. E uma vez que a gente não conseguia interpretar, não conseguíamos viver. E uma vez que você não consegue viver, você não agrada ao Eterno. É a mesma coisa de você chegar no teu trabalho e fazer o seu trabalho meia boca. A empresa não vai se agradar da tua produção, da tua mão de obra. Com Deus é a mesma coisa. Para Ele você tem que fazer com excelência. Ok? A porção dessa semana é a Parashá Mishpatim, uma porção de um número 18, dentre as 54 porções da Torá. Como foi lido aqui pelo Olê, Mishpatim significa juízos, regras, leis. Se você pegar aqui o capítulo 21 de Shemot, e você começar a ler, ele vai explicar cada lei e o que ela significa. Mas como é muito assunto para abordar, eu fiz uma opção. Eu peguei uma das leis, um dos mandamentos. Esse mandamento é muito mal interpretado, muitas vezes ignorado. E diz o seguinte, o tema, subtítulo, olho por olho. Essa lei diz que é olho por olho, dente por dente, vida por vida. A restituição tem que ser à altura. E as pessoas, quando leem esse versículo, eles imaginam o seguinte: isso é Velho Testamento. Eu não tenho que andar dentro desse conceito. E eu vou tirar alguns minutos, a ministração é curta, para provar para vocês que o olho por olho está ou não está ativo em nossos dias. Então vamos entender um pouquinho e vamos ser objetivos. Nós vamos abordar no livro de Bereshit, primeiro livro da Bíblia, da Torá, capítulo 22, versículo 13, vamos para Shemot 21, 23, e vamos passar por Romanos, lá no capítulo 5, versículo 19. Se concentre aí, preste atenção, que eu tenho certeza que você vai sair daqui com mais conhecimento do que você chegou. Dá uma olhada, Shemot, capítulo 21, versículo 23, está escrito da seguinte forma: no entanto, se algum outro dano for causado, vocês darão vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, medida por medida, valor por valor. Tem que ser exato. Mas quando você lê esse versículo, entra a questão interpretativa do texto. Nós temos que ir na tradução ou na interpretação literal e temos que entender qual a razão, o porquê que Hashem, o Todo-Poderoso, abordou dessa forma.
Então preste atenção. Se você ler o texto sem entender, sem discernimento, você vai ter problema. Vamos analisar o texto. No entanto, se algum outro dano for causado, vocês darão vida por vida. Dá-se a entender que se alguém matou, tem que ser morto. É isso? Não é isso? Só que a Torá não pode contradizer ela mesma. Porque entre os 10 falas, entre os 10 mandamentos, o Senhor diz, não matarás. E como é que aqui está mandando matar? Vida por vida. Medida por medida. É a questão interpretativa. Nós vamos entender o que a Torá está dizendo. A partir de hoje você vai sair daqui sabendo como que Deus usa o fator medida no cumprimento de pagamento de dívidas, no fator de prejuízo para com o teu próximo, no fator roubo. Por que que essas leis estão ou não em vigor? Vamos entender um pouquinho para ganharmos tempo. Olha lá, será que estas leis estão ativas? Será que é mão por mão, dente por dente, pé por pé? Será que é o pé da letra como está aqui? Vamos entender se é isso mesmo. No entanto, se algum outro dano for causado, vocês darão vida por vida. Vamos ver o que quer dizer isso? Vida por vida significa isso aqui, ó. A lei está tão ativa, a Torá está tão ativa, que ela está no Código Penal brasileiro. Artigo 121 significa assassinato, homicídio. O assassinato, ele tem reclusão como pena mínima de 6 a 20 anos de prisão. Se o cidadão matou, interpreta-se a lei que ele ficando 20 anos na prisão, ele deixou de viver por 20 anos. Ele não passeou, ele não viu os filhos crescerem, ele não foi no shopping, ele não viajou, ele não foi à praia. Deixou de viver. Ele teve que pagar vida por vida, deixou de viver. Os prazeres que ele poderia ter, a reclusão tirou dele. Mas se esse cidadão, o seu grau de agressividade é um pouco maior do que aquele que comete um assassinato, ele é ladrão. Além de roubar, ele mata. Então ele comete um dos crimes mais pesados do Código Penal brasileiro, que é o artigo 157. Roubo seguido de morte. Se chama latrocínio. A carga de reclusão é no mínimo de 20 anos. Então é retirado dele o direito, a liberdade. Reclusão significa privação da liberdade. Perde o direito de desfrutar a vida. Se ele tinha uma chácara, ele não pode ir lá apanhar as mexericas, as mangas. Foi cortado o privilégio dele. Se ele tinha um carro que ele gostava de passear, ouvir um som, cortou o privilégio, cortou o prazer dele viver. Então, vida por vida, foi lhe tirado o direito. Corre o risco de, em 30 anos dentro de uma prisão, ele morrer. Então, ele deixou de viver há 20 anos atrás, em reclusão. Então, a lei, vida por vida, dentro do Código Civil brasileiro, entende-se assim:
Mas se você for para a América, os estados americanos, cada estado tem uma lei independente. Então, se você está no Texas, é uma lei. Se você está na Califórnia, é outra lei. Se você, para cada estado, você tem uma lei. Tem estados lá que a lei é severíssima. Num caso de assassinato, é perpétua. Você nunca mais vai ter direito de sair para viver. Mas tem outros estados americanos que a lei é um pouco mais severa. Você vai para o corredor da morte e eles vão tirar a vida do cidadão que tirou a vida de alguém. Vida por vida. Certo? Então, não no Brasil, mas na América, é praticado ao pé da letra. Mas entende-se no Brasil, mais ou menos dentro do conceito da Torá. Que matar já que não deve ou não pode, não convém, pelo menos tira-lhe o direito de viver em liberdade. Então vamos lá. Mas lá em Shemot, capítulo 21, versículo 24, diz o seguinte: olho por olho. O que quer dizer isso? Alguém furou o olho do outro, tem que ir lá e furar o dele? Tem que deixar ele cego? Não é bem isso que a lei quer dizer. Olho por olho significa o seguinte: o olho é um membro que você já nasce com ele. O olho é um membro delicadíssimo do corpo humano. Qualquer coisinha pode feri-lo e não ter conserto. A película que protege o olho é muito sensível. Quando a lei diz olho por olho, o primeiro princípio que está dizendo aqui é: se o olho é sensível, a restituição tem que ser sensível. Ou seja, se o cidadão quebrou um copo na casa do amigo, um exemplo, ele tem que procurar outro da mesma marca, modelo e cor. Exatamente. Nem 1 milímetro a mais, nem a menos. A restituição tem que ser exata. Porque é detalhes. Deus, eu sempre ensino isso nessa casa. Deus é detalhista. Muitos de nós não prosperamos. Nossos negócios ficam travados às vezes. Eu estou falando de negócio porque tem muita gente aqui que negocia. A maioria aqui dentro fazem negócios. Às vezes os seus negócios não caminham bem devido aos detalhes. Então olha só. Olho por olho significa privar a pessoa dos direitos de nascença. A pessoa nasceu e ela tem direito à herança. Mas no meio do percurso, o casamento se desfaz. O homem casa com outra mulher e a mulher casa com outro homem. E começa uma briga. Mas os filhos tinham direito de nascença. Tinham direito de posse dos bens. E às vezes, devido a essa briga de matrimônio, de casal, de rompimento, de quebra de aliança, muitas vezes é cometido injustiça. Porque o direito que o filho herdou do pai ou do casal lhe é tirado. Quebrou-se a regra do olho por olho. Cometeu-se o pecado do olho por olho, que era algo conquistado desde que ele nasceu. Interessante, não é? Olha como que a Torá é fantástica. Se você simplesmente ler o versículo e não entender os porquês, não entender o que Deus está querendo dizer com a frase, aí amanhã você está arrancando a mão do cidadão, arranca a perna do outro, arranca o olho do outro, daqui a pouco está todo mundo dilacerado. Não, está escrito lá. Roubou, você vai lá e corta as duas mãos do cara. Entendeu? Tem países que é assim. Tem países islâmicos, muçulmanos, roubou, decepa em praça pública. Corta o braço, a mão, corta fora na hora, bate o facão para falar para eles: roubou, você vai perder a mão. Mas não é isso que está dizendo aqui, ok? Mas vamos em frente. A ministração é pequena, mas é bem objetiva. Ainda no mesmo versículo, como ele fala de vários fatores, vários detalhes,
Lá no capítulo 21, versículo 24, diz: dente por dente. Uma criança já nasce com os olhos? Sim? Mas nasce cheia de dente? Bebê já sai do ventre assim? Não, né? O dente demora mais tempo. Demora meses para nascer. Dá trabalho, começa a coçar a gengiva. Não é assim o processo? Quando ele está dizendo dente por dente, ele está dizendo o seguinte: tem coisas que seu irmão conquistou depois que nasceu. Demorou mais tempo, mas ele conquistou. Se você tomar dele, ele lutou muito para ter. Não nasceu com aquele bem. Ele não nasceu com aquele patrimônio. Você foi lá e comprou dele e não pagou. Deu um golpe no patrimônio dele. Então você tem que pagar a altura da luta que ele teve para conquistar, porque ele não nasceu com aquele bem, com aquele patrimônio. Não foi uma herança que veio de graça para ele. A herança vem de graça, você não faz esforço. São os olhos. Mas o conquistado é suado, é levantado cedo, é batalhado, humilhado. O dente significa isso. Então quando ele está dizendo dente por dente, é aquilo que nasce mais tarde. Bens adquiridos mais tarde, com a luta. E quando se fala de dentes, simboliza também a absorção de alimentos, porque você não come nada sem mastigar. Está dizendo que você não pode burlar, não pode cometer crimes contra o ganha-pão do teu irmão. Vou traduzir, vou desenhar. Se você tem alguém que trabalha do teu lado na empresa, você é funcionário e ele também. Calma, por etapa, vamos lá. Se você armar uma cilada, preparar uma fofoca, para aquele irmãozinho ser despedido, perder o emprego, você burlou a lei do dente por dente. É a lei do sustento, do que ele mastigava para comer. Mas se você é patrão, também fica complicado. Existem as pessoas que, eu não estou falando de uma situação natural, aquele camarada que só dá prejuízo, que falta, não vai trabalhar, leva atestado todo dia. Eu não estou falando desse tipo de... Eu estou falando de umas coisas naturais. Eu estou falando daquelas pessoas que fazem... Tem pessoas que precisam ser despedidas mesmo. O patrão não suporta, não tem como. Nós estamos vivendo uma geração que é difícil você conseguir gente que quer trabalhar. As pessoas, às vezes, querem ganhar dinheiro. Trabalhar, não. Ganhar dinheiro qualquer um quer. Trabalhar é um pouco mais complicado. Tem que levantar cedo, sair de pé, de moto, bicicleta. Se por sem motivo, você fizer uma armadilha para dispensar a pessoa, e ela depende daquele ganho para mastigar, você entra, burla, quebra a lei do dente por dente. Interessante, né? Eu acho lindo demais a Torá. Ela é fantástica. Só que você ficou a vida toda na igreja, nunca ouviu falar isso na sua vida. Você nunca imaginou que a lei fragmentada estaria dizendo isso, palavra por palavra. Isso é muito lindo. Então dá-nos a entender que a lei está, como nunca, ativa. Ela está funcionando. Está totalmente ativa. Não é lindo? Agora olha que legal. Vamos mudar o foco. Vamos manter o conceito. Vamos lá em Bereshit, capítulo 22, versículo 13. Abraham, pega teu filho, Isaac, sobe o monte com a lenha, com o cutelo e com o fogo. Chega lá em cima, ele monta o altar.
prepara a lenha. Seu filho olha para ele no percurso e diz: pai, eu vejo o cutelo, eu vejo o fogo. O senhor trouxe aí as pedrinhas aí para acender o fogo? O senhor trouxe a lenha, o senhor trouxe o fogo, o senhor trouxe o cutelo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Estamos subindo um monte sem nada para oferecer a Hashem. Se eu não me falha a memória, ele tinha quantos? 17 anos? Quase 40, né? Veja só. Então não era um menino, um adolescente. Tinha acima de 30 anos. Então, quando ele chega no topo do monte, prepara tudo, amarra o garoto, manda ele deitar. O menino não gritou, não esperneou, não blasfemou, não reclamou da vida, não murmurou. E de repente, olha o que está escrito. Abraão ergueu os olhos e viu, e ali, atrás dele, estava um carneiro preso pelos chifres nos arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu como oferta queimada em lugar. Essa palavra aqui, em lugar, é o vida por vida, peso por peso, medida por medida. Hashem disse a Abraão: eu aceito o cordeiro pelo mesmo peso e medida de Isaac. Vida por vida. Coloca ele, que pegar ele eu já peguei. Coloque ele no altar e me ofereça em sacrifício. Então nós estamos no livro de Bereshit. E a lei que nós estamos ministrando agora, até agora, está em que livro? Shemot. Nós voltamos um livro, mas o conceito divino é o mesmo. Olha que coisa interessante. Olha lá, só para ficar firmada o conceito, a ideia. Bereshit 44, 33. Portanto, eu te imploro. Isso aqui é a história em que Yosef estava lá como governador do Egito. E os seus irmãos vinham para o Egito para buscar grãos, que estavam passando por fome, lá na terra de Israel. Quando chega lá, José, vestido de egípcio, diz para eles: vocês têm um irmão mais novo? Eles disseram: nós temos. É Beniamim, o nosso irmão Beniamim. Porém, nós perdemos um, que é Yosef. Yosef, muito sábio, diz para eles: da próxima vez que vocês descerem para o Egito, eu só vou liberar grãos para vocês, se vocês trouxerem o mais novo para eu conhecer. Quando Judá chega até o pai de Israel e fala para ele: pai, o governador do Egito quer conhecer Benjamim. O pai fala: como assim? Eu já perdi Yosef. Como que vocês vão me levar o mais novo? É a única coisa que me sobrou, o mais novo, é o que eu mais amo. É o meu mais jovem. E Judá disse: Senhor, meu pai, se eu não trouxer Benjamim de volta, o senhor pode executar meus filhos. Ele não tinha saída, não tinha outra forma dele conseguir os grãos. Ele desce para o Egito, apresenta Benjamim a Yosef. José vê seu irmãozinho mais novo. E como ele não tinha se revelado ainda como o irmão deles, ele olha para Judá e diz assim: podem pegar a mercadoria, os grãos, e podem voltar para o vosso pai. Mas Benjamim fica comigo. E Judá disse para ele: Senhor,
Se eu encontrei favor aos teus olhos, porque tu és como Faraó. É tu quem manda, quem governa a terra do Egito. Eu peço-lhe, por favor, o meu irmão Beniamim não pode ficar para trás, porque se eu chegar e der essa notícia para meu pai já está idoso, ele vai descer à sepultura. E Judá diz assim para o governador do Egito, sem saber que era o seu próprio irmão Yosef, ele diz: permite que teu servo permaneça como escravo de meu senhor, no lugar do menino. Eu substituo ele como escravo. Libera Beniamim e eu fico no seu lugar. Vida por vida. Esse é o conceito divino. É o pagamento de medidas no mesmo peso. Então, se você algum dia comprou alguma coisa do teu irmão, incrível, né? Se você comprou alguma coisa do teu irmão e você demorou a pagar por dificuldades financeiras, demorou a pagar porque você é um descontrolado, você precisa chegar no teu irmão e dizer para ele: quanto foi que eu comprei a sua peça? Foi 10? Foi. Mas fazem 6 meses que eu te devo. Então eu tenho que restituir, porque se eu tivesse te pagado os 10 há 6 meses atrás, você teria pegado aqueles 10 e teria feito mais 10, mais 10, mais 10. É fantástico, né? Só que quando você aprende a Bíblia na íntegra, você fica chocado. Você ficou na igreja a vida inteira e não aprendeu isso? E vou te contar uma coisa, não posso falar nome. É incrível como as coisas são proféticas. Eu estou ali na porta da igreja, chega uma pessoa e fala: peguei algo com o senhor alguns meses atrás. Era 30, vou pagar 40. Isso é profético. Que coisa fantástica. Tem coisa que me chama atenção, eu fico admirado com certas coisas. Justo no dia que eu vou ensinar isso, a pessoa me aborda aqui na porta hoje e me fala: te devia 30, vou te pagar 40. Isso são conceitos da Torá. Tenho certeza que alguém pensou: o senhor pegou os 40? Por direito eu podia pegar. Mas eu disse: só quero os 30. Eu perdoei a dívida. Estou ensinando vocês. Não estou aqui relatando, não dei nome. Estou fazendo merchandising em cima de um problema, não. Propaganda. É aí que você começou a aprender a viver. São detalhes que o Eterno olha e fala: começou a aprender. Agora, quando você dá o prejuízo e nunca mais procura a pessoa, ai meu Deus, você já ficou devendo cartão de crédito? Hã? Que você não paga a fatura no mês? Chega no outro mês, na hora que você olha, você fala: hã? Quê? 16,99 mais 4,5% de multa, mais 3,5% de raiva, mais 4,8% de ódio. Porque eu não sei onde que eles arrumam tanto juro para pôr em cartão. E você vai lendo aquele pergaminho assim. Aí você devia 1.000, foi para 8 mil. Hã? É assim, os cartões aqui no Brasil é assim. É mais ou menos aquilo ali. Então quando você está devendo o teu próximo, você dá o golpe nele, eita, os de fora já é problema, os da casa dobra. Peso por peso. Pequei contra o meu próximo, perdão tem que ter dele, não de Deus. Se eu pudesse chegar diante do Eterno, diante do trono dele: Senhor, é o seguinte, ó, eu arrebentei com a vida do Joãozinho, sabe? Nossa, mas eu moí, ó, eu falei dele, eu comprei dele, não paguei, eu fiz isso, eu fofoquei. O senhor me perdoa, Senhor? Hã? Ele falaria assim para o cidadão: meu filho, acho que você leu e não entendeu.
procura o João. Se ele te perdoar, você está perdoado. Medida por medida. Agora vocês pensam que eu falo isso para vocês, por quê? Porque eu odeio vocês ou porque eu amo vocês? O que vocês acham? Amo. Cada um de vocês, eu gero. Eu tenho vocês como meus filhos espirituais. Se eu vejo vocês numa maldição, eu fico angustiado. Porque eu estou ensinando para que vocês sobressaiam na vida. E não para que caiam e sofram. Então deixa eu ficar no lugar do menino. E que o menino suba com os seus irmãos, porque se o meu pai vê que ele não chegou, meu pai morre. Vida por vida. Vamos terminar? Então vamos vir para a Brit Hadashah. Vamos ver se esse conceito está no Novo Testamento. Vamos lá. Livro de Romanos capítulo 5, versículo 19. Também, se por meio da desobediência de um homem foi desobediente, muitos foram feitos pecadores. Da mesma forma, pelo meio da obediência de mais um homem, de outro homem, um por um. Um homem por um homem. Muitos foram feitos santos, justos. Nosso pai Adão errou lá no jardim. Um homem. Só tinha uma forma, vida por vida. Homem por homem. Por um homem entrou o pecado. Por um homem tinha que sair. Mesmo peso, mesma medida? Sim, porque Adão era um tzadik. Era Or, imagem e semelhança de Hashem, era luz. E Yeshua era um tzadik. Um por um. Medida por medida. Olha que lindo. Olho por olho, dente por dente. Lá no livro de Romanos. E nós fechamos a tarde da seguinte forma. Olha que legal. Shemot 21:37. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matá-los ou vendê-los, deverá pagar 5 bois por um boi. Ué, faz 45 minutos que o senhor está dizendo que é um por um? E agora o senhor vai finalizar a tarde dizendo que seu camarada pega um boi, tem que pagar por 5 bois por um? Ué, não é medida por medida? Peso por peso, pé por pé, mão por mão? E por que se rouba um boi, tem que restituir 5 bois? E 4 ovelhas pela ovelha. Vamos entender? É lindo, é fantástico. Olha lá. Porque o boi é fácil de levar embora. O cara chega lá na roça à noite, ou durante o dia, entra no pasto, corta lá a cerquinha, tac, 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 corta, joga uma cordinha no pescoço e sai com o boizinho. Nem força ele fez. Deixa eu desenhar. Para roubar uma ovelha ou uma cabra, o ladrão tem que capturá-la, pesada, e colocar sobre os ombros, porque ela não acompanha ele. Vai dar muito trabalho, é muito pesada. Então, o cara de pau, o safado, prefere levar o boi que não dá trabalho. Por um outro lado, o boi tem que ser restituído 5 vezes mais, porque ele é produtor, ele é um reprodutor e produz na fazenda. Ele puxa arado, ele puxava a carroça com carga, então ele é uma ferramenta preciosíssima para o fazendeiro. Quando o ladrão opta pelo boi, e ele viu que tinha cabra, a avareza dele foi maior, porque o boi é muito mais pesado. Quantas cabras precisam para dar o peso de um boi?
por essa ganância, por esse desespero por valer mais, o castigo tem que ser maior. Uma cabra, você deve gastar aí 8 meses, 9 meses para formá-la. Já um boi vai 3 anos, 4 anos para formar um boi. As despesas, as custas, o trabalho para cuidar dele foi muito maior. O castigo tem que ser mais severo. Porque ele usou de ganância, ok? Então o ressarcimento deverá ser de maior valor. Resumo. Isso é um resumo. Tudo que nós falamos aqui, estamos compactando o que significa olho por olho. Se nós fôssemos pegar essa mitzvah na íntegra, explicar tudo o que ela significa, talvez gastaria meio dia de ministração, de ensino. Então nós fizemos um pequeno resumo para você entender. Agora, ao momento que você tem esse conhecimento agora nas mãos, eu te pergunto, a lei do olho por olho está ativa? Sim. Por isso que nós temos que valorizar a Torá de Hashem. Amém? Que as bênçãos do Todo-Poderoso, aquele que é infinitamente bom, misericordioso, o Kadosh Baruch Hu, seja sobre a vida de cada um de vocês. E que nessa tarde, ao sairmos dessa casa, nós possamos compreender e entender que cada vez mais nós precisamos melhorar o nosso conceito de vida para com nós mesmos e para com o nosso próximo. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu vos abençoo. Amém, amém, amém.